de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as passagens de tempo presentes nas novelas do SBT. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldine e seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Bora falar de novela? Vou começar aqui falando de uma passagem de tempo que eu gosto muito nas novelas, que é da novela Canavial de Paixões. Tem a original, né, Canaveral de Paixões, de 1996, que eu também gosto muito, e também tem o segundo remake, né, que é Abismo de Paixão, de 2012. A transformação, né, de criança para adulto na novela Canaveral de Paixões foi muito interessante. Assim, quando a Júlia era pequena, quem interpretava ela era a Zoraida Gomes. Vocês devem lembrar muito da Zoraida pela novela Rebelde, que ela fazia a Josi. Lembrou aí, né? Então, ela fazia ela quando ela era pequenininha. Ela cresceu, virou a Daniela Castro, aquele mulherão. Gente, a Daniela Castro era um pitelzinho quando era bem mais nova. Claro que ela continua bonita, mas naquela época, né, ela tava deslumbrante. Na cena de Canaveral de Paixões, a Júlia, né, a transformação da Júlia de criança pra fase adulta, ela tá no quarto dela, pegando o seu amuleto lá, né, e ela beija o amuleto e fala que vai sempre ser amiga do Pablo. Pablo, quando era criança, era interpretado pelo Sebastián Zurita, né? E quando ele cresce, vira aquele bonitão do Juan Soler. Então ela beija e tudo mais. E quando mostra de novo o rosto dela, né, já é a Daniela Castro, toda bonitona. A Mireia, né, que era a melhor amiga da Júlia, ela tem aquela transformação dela dentro lá do rio. Ela faz aquele mergulho dela e já sai mulher. E o João de Deus é passando pelo canavial, né? Ele passa pelo canavial, ele entra no canavial pequeno e sai do outro lado já adulto. Eu adoro essa transformação. Na novela Canavial de Paixões, foi mantido. A gente sabe que às vezes os remakes eles mudam, né? Eles fazem algumas adaptações e fica totalmente diferente do original. Mas na versão brasileira eles mantiveram essa parte, né? Então a Clara, né, que era interpretada pela Bianca Castanho, fez lá o gestinho dela, colocou, né? Falou que ia sempre ser amiga do Paulo. E também a Mirella, né, deu o tibum dela na água e saiu a Ana Cecília Costa. E o João de Deus, né, entrou, né, no canavial, criança, e saiu do outro lado já adulto, né, interpretado pelo Thierry Figueira. Só que, né, o Paulo, né, o Pablo, né, que vivia o menino lá, o protagonista, ele só aparece depois, né? Vocês lembram dessa cena, né? Que ela tá lá andando, né, na cidade, aí ele chega de ônibus, ela meio que conhece ele na hora, mas ele nem se lembra dela. Vocês lembram dessa cena, né? Tanto na versão mexicana, né, Canaveral de Paixões, quanto na versão brasileira, eles fizeram o mesmo esqueminha, né? O Paulo chegou lá de ônibus, a Clara conheceu ele, mas ele não se lembrou dela. A gente sabe que quando é feita uma novela, quando é divulgada uma novela, a gente já vê lá os personagens grandes, né? Quem é que vai fazer os personagens na fase adulto. Mas é muito interessante quando a gente vê a transformação na novela, né? Saiu de criança e entrou para adulto. É muito lindo. No remake de 2012, né, que foi Abismo de Paixão, eles já fizeram um pouquinho diferente, né? Essa adaptação foi muito diferente. Mantiveram, né, o fato do Damião não aparecer na hora da transformação, ele só aparece depois, mas o esqueminha básico das crianças crescerem foi muito diferente, né? Eles três, eles mergulharam lá na lagoa que eles sempre iam e saíram adultos. Em Abismo de Paixão, a Elisa, o Gael e a Paloma, né, entraram lá na lagoa como crianças e saíram adultos. O Damião, né, que era vivido pelo David Cepeda, só apareceu depois naquele esqueminha básico, né, de chegar na cidade. Aí a Elisa viu ele, né, já reconheceu na hora e ele não reconheceu. Esse esqueminha básico, né, do protagonista não reconhecer a mocinha quando ele encontra ela, aconteceu nas 3 novelas, então foi de praxe. Gosto bastante, né, dessas transformações, né, de criança para adulto, dessas 3 novelas. Abismo de Paixão, Canavial de Paixões e Canaveral de Paixões. Na novela Meu Pecado, né, que tinha como protagonista a Maitê Perrone e o Eugênio Siller, também teve essa transformação, né, de criança para adulto. Vocês devem lembrar, né, que na fase de criança, quem interpretava a Maitê era a Daniela Aedo. Vocês lembram da Daniela Aedo, né? Fez Carinha de Anjo? Então, ela fez a Lucrécia quando ela era criancinha. E quem interpretou o Juliano quando ele era criança foi o Adriano Fendeixas. Só que assim, na hora de fazer a transformação de criança para adulto, não foi uma coisa muito interessante. A Lucrécia tava lá, né, colocando a medalhinha do César, né, que era o irmão dela que tinha morrido, né,
afogado, colocou lá em cima do quadro como criança, e quando ela pegou, né, a medalhinha de volta para colocar no pescoço dela, já era a Maitê Perrone. Eu gostei dessa transformação, né? Colocou lá a mãozinha da Daniela Aedo e voltou no rosto da Maitê Perrone. Eu gostei muito dessa transformação. Só que, né, Eugênio Siller foi aparecer 500 anos depois na novela. Personagens adultos, eles não mudam muito. Às vezes dá aquela leve envelhecida na pele do ator, né? Faz um grisalhinho, um cabelo, um corte de cabelo diferente, uma roupa diferente. A Daniela Castro, que vivia a Rosário, né, a mãe da Lucrécia, basicamente, ela era nova, né? Quando a Lucrécia estava criança, e parece que quando a Lucrécia virou adulta, a Daniela Castro parece que ficou mais nova que a filha dela. Deram uma rejuvenescida na Rosário, gente, porque ela ficou assim, né? Um pitelzinho. Confesso que eu esperava mais dessa transformação, mas você sabe como é que é a novela, né? A gente fica lá no básico, do básico, do básico, e a gente releva. Outra novela que a gente pode citar que teve a passagem de tempo foi a novela Amanhã é para Sempre. Só que assim, não curti não. Detestei. Não gostei dessa transformação. Porque assim, aparece numa cena, né? Ele criança lá, a menina tava escrevendo lá no chão alguma coisa. E teletransportaram, né, o menino, o Eduardo, pra ficar lá do ladinho dela. Ela imaginando que ele tava lá junto com ela, eles dois, sim, tá, em sintonia. E quando você viu, de repente tava aparecendo o Fernando Colunga. De repente tava aparecendo a Silvia Navarro. E não teve aquela coisa assim, sabe? Não teve nada, gente. Foi uma coisa tão sem graça que eu não gostei nem um pouco. É claro que eu gosto, né, de ver como é que eles eram crianças e quais foram os atores escolhidos para fazer eles na fase adulta. É claro que Fernando Colunga não convence muito, né, como uma pessoa com menos de 30 anos, ou pelo menos 27, 28 anos. Não convence muito, não. Tava com cara de que tinha bem mais, né? Mas, né, é aquelas coisas, né, que a gente releva, né, fazer o quê? O personagem de vida pela Lucélia na novela, que era a Bárbara Greco, praticamente não mudou nada, né? Só aquele penteado dela de bruxa de 71 que ficou, né, mais recatado, porque parecia uma coisa gente, parecia um chapelão, o cabelo dela transformado num chapéu. Ficou uma coisa muito estranha aquele cabelo dela. E depois ficou um pouco mais natural. Parece que antes ela parecia mais velha e depois deixaram ela mais nova. É uma coisa estranha essas novelas mexicanas. Eu gosto muito quando nas novelas tem essa passagem de tempo, né? Que sai as crianças, entra os adultos. Mas essa novela Amanhã para Sempre ficou muito a desejar essa passagem de tempo. Ficou horrorosa. A próxima novela da nossa lista que teve essa passagem de tempo foi a novela A Gata, que tinha a Maitê Perrone novamente, só que dessa vez com o Daniel Arenas. Foi uma transformação assim, michuruca, né, gente? É claro que quando mostrou a menininha lá virando pro mundo, aí quando ela se virou já era a Maitê Perrone, eu achei super interessante. Gostei bastante. A última cena do José Eduardo, né, que vivia o Paulo, também não foi muito interessante, porque ele saiu de uma cena e quando voltou já era o Daniel Arenas. Não teve aquela transformação igual da Maitê, né? A menininha que vivia ela, né, que era a Patrícia Marquel, fez a transformação. Ela virou e quando voltou a olhar, já era a Maitê. Foi uma passagem de tempo legal? Não foi, mas teve. E a passagem de tempo presente na novela Quando Me Apaixono não poderia faltar nessa lista. Aliás, eu gostei bastante daquela passagem, porque eles fizeram uma transição muito perfeita entre quando eles eram um pouco mais jovens e depois eles ficaram um pouco mais envelhecidos, né, mais velhos, e quando, né, as crianças, né, eram mais novinhas e viraram adultas. Então eu gostei bastante. O legal é que eles praticamente pegaram boa parte do elenco para fazer essa transformação, né? E quando passava, né, a câmera, quando eles eram mais novos e depois um pouco mais velho, né, fazendo e uma coisa que eu achei bastante interessante nessa passagem de tempo é porque realmente eram atores diferentes. Porque a gente conhece novela por aí, né? Que a atriz já é velha, mas interpreta ela mais nova. Vocês conhecem, né? Eu gostei bastante, porque na fase quando eles eram adultos e ficaram mais velhos, eram outros atores. Não foi só as crianças que mudaram. Então eu achei assim super positivo essa transformação. Eu gostei bastante. É a minha preferida. Outra novela que também utilizou a passagem de tempo foi a novela Cristal, exibida no SBT em 2006, né? Que é uma versão brasileira da venezuelana Cristal de 1985. Mas vocês devem conhecer, né? Essa história, né? Que foi contada nessa novela Cristal
por outros remakes, que foi O Privilégio de Amar, de 1998, e também a mais recente, Triunfo do Amor, de 2010. Só que assim, nessa versão, né, Cristal, que foi exibida no SBT em 2006, a mocinha que fazia, né, que ia fazer a Vitória mais nova e mais velha, quem interpretava ela mais nova era a Greta Antoni. Vocês devem lembrar dela por outras novelas no SBT. Quem fez ela já na fase adulta foi a Beth Coelho, então eu gostei super disso. Só que a Greta, ela voltou fazendo o papel da filha, né, da Vitória. Então ela fez ela mais nova, né, a Vitória mais nova, e voltou com uma filha da Vitória. Assim, a versão da novela Cristal, que foi exibida no SBT em 2006, teve essa troca de atores, né, ou seja, teve a Greta na fase mais nova, né, da Vitória, e depois ela voltou sendo a filha da Vitória. E também teve, né, o Ricardo Monasteiro, que fazia o padre Ângelo de Jesus, e quando ele ficou adulto, quem interpretou ele foi o Vitor Wagner. Gente, quando eu falo no Vitor Wagner, eu só lembro da Chica da Silva. Alguém assistiu essa novela, Chica da Silva? Porque eu assisti. A transformação que foi usada nessa novela foi muito pequenininha, gente. Você só viu mudança na Vitória e no padre, né, porque os outros personagens praticamente não mudaram, né, na novela Cristal. E na versão de 1998, do Privilégio de Amar, que foi o primeiro remake, também teve essa mudança, né, só que teve a mudança no padre, teve a mudança na mãe do padre, teve a mudança na Luciana Duval, que era vivida pela Helena Roche, né? Vocês lembram disso? Na novela Cristal de 1985, aconteceu a mesma coisa que aconteceu na novela Triunfo do Amor de 2010. A Amanda, protagonista, né, vivida pela Vitória Rufo, e na Cristal, vivida pela Lupita Ferrer, elas fizeram, né, a personagem delas mais nova e depois voltaram já adultas. Vocês lembram, né, gente? A Vitória Rufo interpretando ela mais nova. Gente, eu não aguento aquela novela, gente. Porque basicamente os atores, eles fizeram uma maquiagem um pouquinho assim, mudaram o corte do cabelo e tudo mais, pra dar a impressão que eles estavam um pouquinho mais novos, mas não me convenceu, gente. A Vitória Rufo, na idade que ela tá atualmente, vivendo uma mocinha muito jovenzinha, pra mim foi a coisa mais ridícula que eu vi. Não gostei nem um pouco. Mesmo que eles mudem a maquiagem, o cabelo, a roupa é diferente, gente, não me convence, gente, não me convence. A Vitória Rufo não me convence que ela tem menos de 20 anos naquela fase lá, sendo que a gente sabe que ela tem bem mais que isso. Mas ela não me convenceu como garotinha jovem, pura e inocente. E aí, pessoal, qual foi a passagem de tempo que vocês mais curtiram e qual foi aquela que vocês não gostaram de jeito nenhum? Eu acho que já tô até adivinhando qual vai ser. Se você se lembra aí de uma outra passagem de tempo que teve nas novelas do SBT, comenta aqui embaixo pra mim saber também. Vamos relembrar, vamos compartilhar. E é claro, até a próxima!